Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também com imagens pela UOL TV, a TV da internet, Instagram, Facebook, as nossas redes sociais, o nosso YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, e ter a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades lá da região. Nosso convite pela próxima hora para você ficar por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com os nossos entrevistados de hoje, faça perguntas a eles pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, sexta-feira chegou e aquele programa super especial que a gente prepara aqui com carinho, com dedicação para esse momento aqui de chegada de final de semana. Hoje a gente vai falar de música, de teatro, de culinária, tem muita coisa legal aqui para a gente tratar. Então vamos aqui colocar em campo os nossos entrevistados de hoje. Eu começo com a Zora Santos, ela é atriz, cozinheira, ativista negra e difusora da comida afro-brasileira, idealizadora do espetáculo O Fim é uma Outra Coisa. Tudo bem, Zora? Como está? Zora, seu áudio está fechado. Pode abrir, por gentileza. Agora sim. Agora abriu? Vamos Abriu. lá. Boa Tudo bem? tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença, e aqui a gente já vai logo, né, vendo o sorriso e o estampado aqui no rosto da Zora, é para alegrar realmente esse nosso início aqui de programa Gente que Fala nessa sexta-feira. Obrigado, Zora, pela presença e pelo sorriso. Também com a gente, Ana Santana, atriz, autora, diretora, dubladora e produtora cultural, idealizadora da peça Merlin por Trás do Espelho. Tudo bem, Ana? Oi, Mauro, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os convidados, todo mundo que tá assistindo o programa. Tenho certeza que vai ser bem legal. Obrigada. Também sorriso largo, sorriso aberto aqui no rosto da Ana Santana. Eu chamo aqui para a nossa conversa Juliana Pardo, atriz, diretora, pesquisadora, fundadora da companhia Mundo Rodar do Teatro Físico e Dança, de Teatro Físico e Dança. Tudo bem, Juliana? Tudo bom? Bom dia a todas, todos e todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje e vamos para esse papo bonito aí que vai acontecer. Obrigado pela presença. Michel Freidenson também com a gente, compositor, produtor, tecladista, arranjador. Ele é fundador do grupo instrumental Zona Azul. Tudo bem, Michel? Tudo bem, Mauro? Bom dia a todos que estão com a gente, bom dia a todas as convidadas e vamos bater esse papo gostoso, com o maior prazer. Vamos lá, então. Nosso primeiro assunto aqui nessa sexta-feira é o seguinte: o choro, estilo musical considerado genuinamente brasileiro, foi declarado ontem pelo IPHAN Patrimônio Cultural e Material do país. O Conselho também tombou a Estação Júlio Prestes, aqui em São Paulo, que inclui a Sala São Paulo, e ainda o terreiro Aganjude D, no Recôncavo Baiano. Olha, diferentemente do patrimônio material, o imaterial não se refere especificamente a lugares ou coisas, e sim a saberes culturais passados de geração a geração, importantes para a criação de uma identidade cultural na sociedade. Michel, começo com você a respeito desse tema. Espetacular notícia aqui pra gente, né? Você vê um estilo de música, um estilo musical, um ritmo, né? O choro, uma sala de espetáculos de música, especialmente aqui em São Paulo, e um espaço religioso na Bahia, né? Ganhando aí esse título de patrimônio cultural e material do país. Sua avaliação. Eu acho muito legal essa notícia, muito importante. Preservação da cultura e valorização, né, de estilos que só tem no Brasil, né? O chorinho é genuinamente brasileiro, por exemplo. A gente tem notícias também de outros estilos, e tipo congada, coisas musicais que existem no folclore brasileiro. Eu acho que ao longo do tempo essas coisas vão ser mais reconhecidas, preservadas, valorizadas. E isso é uma marca, né? Que nem tem algumas coisas que já foram reconhecidas como
talvez o nome cachaça, como tem champanhe na França, coisas que remetem ao Brasil, caipirinha, quer dizer, tem algumas palavras que conectam a cultura brasileira e a sua formação, e isso é um patrimônio mesmo, né? Que não é material, mas é um patrimônio brasileiro, com certeza. Eu acho excelente, uma ótima notícia para todos nós. Zora Santos, a sua análise sobre essas novidades aí declaradas patrimônio imaterial no Brasil. É maravilhoso. O chorinho, me perdoe, músico, a comparação, mas o chorinho é como a jabuticaba, só tem no Exato, Brasil, não é? exatamente. A gente precisa reconhecer essa nossa cultura, a gente precisa conhecer o valor do que é produzido aqui, do que foi criado aqui, é a nossa história, a gente precisa olhar para o próprio umbigo, né? É maravilhosa essa notícia. Juliana Pardo. Olha, como Zora disse, é maravilhosa a notícia e acho que são notícias que a gente já devia ter tido antes, né? É, Exatamente. bom, mas antes tarde do que nunca, infelizmente, mas acho isso. E tem muita coisa ainda que tem que ser declarada patrimônio material no Brasil, né? É, não só declarada enquanto, sim, oficial, mas também como é que todas as pessoas, né, nós brasileiros aí, conhecem, né? Quando a Zora fala da jabuticaba, é isso, a jabuticaba é única. E quantas pessoas sabem que ela é única, que é nossa? Né? Então, acho que é para além só de oficializar, né, num papel, ou, enfim, é oficializar no conhecimento do dia a dia, né? Mas é incrível, é um grande passo. E para que o próprio brasileiro dê o devido valor, né? Porque né, a gente muitas vezes olha para fora e gosta de tantas coisas de fora e não dá o valor aqui ao que é nosso, né? Então, nesses momentos são muito importantes para chamar atenção para aquilo que nós temos e que deve ser valorizado, né, Juliana? Exato, é isso aí. Ana Santana, sua análise. Pois é, Mauro, eu ia falar justamente isso, sobre a valorização, sabe? O quanto é importante a gente valorizar a nossa cultura, né? E partindo dos próprios brasileiros, né? A gente tem uma cultura tão rica, tão imensa, né? Nesse país, de norte a sul do país. Então, eu acho que cada coisinha que é valorizada da nossa cultura é extremamente importante. Então, eu fico muito feliz. Acho muito legal também um terreiro na Bahia ter sido, né, considerado também patrimônio imaterial, porque eu acho que é isso. O Brasil é rico em tudo, nas religiões, na cultura. Então, realmente é uma notícia que deixa todo mundo, né, todos nós, fazedores de cultura, muito felizes. Muito bem, vamos seguir aqui com o próximo assunto do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, com imagens, na TV da internet, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos falar um pouquinho agora com o Michel Freidenson sobre o seguinte: São Paulo viveu, nos anos 80, uma das mais emblemáticas cenas instrumentais do país. E um dos representantes desta cena é o grupo Zona Azul, que está de volta agora, 34 anos depois, com formação original. O próprio Michel Freidenson, Teco Cardoso, Jarbas Barbosa, Silvio Mazuca Júnior e AC da Alfarra. Esse retorno já está registrado no CD Reencontro do Grupo Zona Azul. Reencontro do Grupo Zona Azul, que tem participação de Jane Duboc e também do Eduardo Santana, do Trovadores Urbanos, e foi lançado em modelo físico e digital. Bom, o título do CD, não Michel? É autoexplicativo, né? Reencontro do Grupo Zona Azul. É verdade, é como você falou, Mauro, na efervescência da música instrumental, aquela época da década de 80, 90, tinham várias bandas espetaculares, teve um movimento muito grande, emblemático até hoje, né? Tem seguidores, deixou um legado muito grande e ainda está ativo, né? E formou várias gerações aí de músicos. E tinha um teatro Lira Paulistana, alguns lugares, alguns palcos, né, muito reconhecidos, o próprio Sanja, né, que era o Saint Germain, um clube de jazz, tinham vários jazz clubs, né, e a música instrumental se desenvolveu bastante. E a gente
tinha essa banda que começou com assim, uma história muito bonita de amizade, de afinidade musical, que começou quando a gente era realmente bastante jovem. Eu já estou com 62, mas começou quando eu tinha 15, 16 anos de idade. E a banda cresceu muito e a gente começou a fazer um relativo sucesso. A Jane Duboc nos convidou para gravar um LP na época pelo selo Som da Gente, que era a grande locomotiva e abrigava as bandas instrumentais. E nós chegamos a gravar 2 LPs, né, nessa época, com a participação do Hermeto Pascoal, de grandes convidados, que o Hermeto é o nosso padrinho e a Jane Duboc, nossa madrinha. E a partir de algum momento a gente começou a participar de festivais de jazz, fomos no Free Jazz Festival no Rio de Janeiro, abrimos o show até para o George Benson na época, que foi um grande marco na nossa carreira. E o que aconteceu foi que os grandes artistas da música brasileira começaram a convidar os integrantes do Zona Azul para tocar com eles. Então, a partir daí, a banda não acabou. Cada um dos músicos foi tocar com grandes nomes na época. Então, por exemplo, o AC foi tocar com o Fábio Júnior, eu fui tocar com o Djavan, Tim Maia, tem uma lista gigante aí, Lô Borges. Então, ficamos praticamente esse tempo inteiro, cada músico foi trabalhar e seguir uma carreira solo, como o Teco Cardoso também, com a Mônica Salmazo, e a gente nunca mais tinha tocado juntos, nem se reencontrado, por causa de agenda e atividades. E, felizmente, no ano passado, a gente teve esse grande presente, que foi a possibilidade de gravar um reencontro do Grupo Zona Azul, uma leitura contemporânea. Parou. Travou o seu áudio, o Michel. Acho que caiu, na verdade, a conexão do Michel Freidenson. A gente vai tentar aqui retomar essa conexão, tá? Realmente, eu não vejo mais aqui o Michel. Deve ter caído. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou aqui passar para o próximo assunto, para a nossa conversa. Aí a gente retoma aqui com o Michel quando ele já estiver na nossa conexão. Vamos falar, então, sobre o espetáculo da Ana Santana. É o seguinte: o célebre Parabéns a Você, cantado pela Marilyn Monroe no aniversário do presidente americano John Kennedy, marcou a noite de 19 de maio de 1962 e foi também a última aparição pública dela, da atriz, né? Curiosidades sobre esta noite e outras revelações sobre a faceta menos conhecida de um dos maiores mitos do cinema estão na pesquisa da atriz Ana Santana para montar o espetáculo Marilyn Por Trás do Espelho, que estreia no dia 15 de março no Teatro Arthur Azevedo, aqui em São Paulo. Como o próprio nome diz, não é, Ana? Coisas que nós não conhecemos, não soubemos, né, de Marilyn, que estão por trás do espelho, exatamente essa é a proposta, não? Sim. A Marilyn, enfim, né, aquela pessoa que dispensa apresentações, né? O nome fala por si só, né? Imediatamente quando a gente fala Marilyn, vem, né, no imaginário a figura dela, daquela loira, linda, sexy, vem a imagem do Parabéns para Você, né? Uma imagem que é muito conhecida, da cena do Pecado Mora ao Lado, do vestido levantando, né? São algumas coisas muito icônicas e que logo que você fala o nome Marilyn, não importa a geração, mas, né, imagens assim vão vir. E quando eu comecei essa pesquisa sobre ela, eu comecei né, a me deparar com a mulher que estava por trás disso tudo, né? Porque a Marilyn em si, a gente já viu muita coisa, né? Você coloca no YouTube, você vai ver os filmes dela, você vai pesquisar sobre a vida dela, tem muito, né, muito material. Mas eu comecei a ler algumas biografias e pesquisar algumas coisas de fatos da história dela que as pessoas, né, desconheciam, e principalmente para mostrar quem era essa mulher que estava por trás disso tudo, né? Não só a estrela Marilyn Monroe, mas a Norma Jean, que era o nome de batismo da Marilyn, né? Então, quem era a Norma Jean, né? Quem é essa pessoa que quando está fora dos holofotes, né? Que quando chega em casa e está sozinha dentro da sua casa, como é que ela é, né? O que ela passa? Quais são as angústias, os desejos, os sonhos, a luta, né? Então foram coisas que eu comecei a ler sobre ela, estudar sobre a vida dela, que eu comecei a me identificar,
né? E aí eu falei assim, peraí, se eu estou me identificando, então muitas mulheres também podem se identificar, né, com o que está sendo contado aqui, porque quando você só fala sobre a estrela está lá, né, intocável, inacessível. E quando você tira esse lugar da estrela e mostra quem era a pessoa de verdade, né, ela tinha problemas, dores, amores, como qualquer, né, qualquer uma de nós aqui, como qualquer um dos homens também, né, porque a gente fala no espetáculo sobre sentimentos que são comuns a todos, né, então a gente vai falar de solidão, vai falar de abandono, de ansiedade, né, e de algumas coisas que são as pessoas não conhecem. Tem até, eu já tive depoimentos de fãs da Marilyn que tem algumas passagens que tem no espetáculo que ninguém sabe. Eu encontrei numa biografia que foi muito, né, minuciosa, uma biografia que o autor pesquisou muito, por exemplo, vários fatos e comprovou, né? Então, tudo que eu coloco no espetáculo, eu tive muito cuidado em realmente me ater aos fatos reais, né? Ou pelo menos o que a gente tem mais comprovado do que foi próximo da realidade, né? E não colocar nenhum fato mentiroso, né? Eu tive um cuidado muito grande para ser um espetáculo de uma maneira como ela gostaria de ser retratada, né? Então a gente mostra esse lado dela, mas lógico também a gente passa pelos momentos icônicos, né? Que o público adora ver. Então, a cena do vestido levantando, tem a cena do Diamonds Are Girl's Best Friend, que é super, né? Essa canção super conhecida. A gente tem os figurinos que são reproduzidos, né? Como os figurinos reais dela. Tenho parabéns para você com o presidente Kennedy, né? Eu falo sobre a história com os Kennedy, que é um assunto que todo mundo sempre teve muito interesse em saber, né? Como é que foi essa relação dela com os Kennedy. Enfim, então a gente passa, né, pela vida dela e a gente fez um recorte como se fossem os últimos momentos da vida dela. Então a gente convida o público a entrar no quarto dela, né, como se o público fosse um voyeur dessa história e ele vai assistir o que se passaria na cabeça dela nos momentos finais. Então aquela velha história de que quando a pessoa tá partindo, ela vê um filme, né, sendo recapitulado da vida dela. Então é isso um pouco que a gente faz. A gente vai voltando a história dela e contando desde a infância até os momentos finais. A gente tem um período aí, Ana, de mais de 60 anos, né? Desde a partida, desde a morte de Marilyn Monroe, foi em Sim, sim, 1962, né? O 62. que é que a gente tem, que a gente pode fazer de comparação entre as aflições que ela tinha numa época diferente da nossa, evidentemente, ou seja, eram mulheres diferentes, a mulher da época e a mulher de hoje. Então, o que que dá para ter de comparação entre as aflições daquela mulher, Marilyn, daquela época, com a mulher de hoje? Então, eu escolhi estrear esse espetáculo, né, em março, de propósito, porque realmente, né, é o mês das mulheres, é o Mulher. mês em comemoração, né, da luta feminina, para poder estar ganhando cada vez mais espaço e igualdade, né, no mundo. A Marilyn, ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Então, por exemplo, no final dos anos 50, início de 60, ela se divorciou 3 vezes, numa época em que as mulheres jamais sonhavam em se divorciar, né? Ela teve a coragem, não estou feliz no casamento, não é isso que eu quero, eu vou me divorciar. Ela lutou pelos direitos dela, ela bateu de frente com o estúdio, né? Que era uma época em que Hollywood dominava as estrelas, né? E não deixava, tornava as estrelas praticamente marionetes nas mãos deles, né? Então ela lutava muito contra isso para, né, para poder fazer os filmes da maneira como ela queria. Ela montou uma produtora que foi a Marilyn Monroe Productions para poder lutar pelos direitos dela, né? Ao mesmo tempo que ela queria muito, ela não conseguiu, mas ela queria muito ser mãe, né? Então eu acho que a luta dela no final dos anos 50, 60 é muito parecida com a luta das mulheres hoje, né? Eu não vejo uma diferença tão grande assim. Até por isso, porque como ela estava à frente do tempo dela, né? Então eu acho que
muitas das coisas que ela passou são as coisas que nós mulheres passamos hoje em dia, né? Por essa luta de igualdade e de ter a sua voz ouvida, de não ser taxada, né, só como uma mulher bonita e que não tinha voz, né? Ela lutou muito contra isso, ela entrou na indústria do cinema como o símbolo sexual, a loira sexy e tal, mas ela lutou muito para falar, não, eu sou muito mais do que isso, eu sou uma atriz, ela estudava muito, ela, né, as pessoas colocavam ela como loira burra, e de burra ela não tinha nada, ela era uma pessoa que lia muito, estudava muito, então eu acho que essa luta é até hoje, né, da gente mostrar que não é um corpo, não importa o corpo, não importa a beleza, né? Mas que a mulher tem direito a tudo, né? A ter os salários iguais aos homens que estão ocupando o mesmo cargo, né? Então, acho que essa luta ela permanece ainda da maneira E, como, né? e quando você disse que ela era uma mulher que estava muito à frente do tempo dela, isso é muito verdade mesmo, porque você elencou aí um monte de coisas que ela passou e um monte de coisas que ela Uhum, fez, que dá a impressão que é uma mulher que viveu 100 anos, e ela viveu apenas uhum, 36. Quanta coisa ela fez em exato. 36 anos de vida, né? Num tempo em que ela precisava de fato estar à frente dela para fazer tudo que ela fez. Exatamente, exatamente. Senão ela tinha só virado, né, um bonequinho, digamos assim, da indústria e só acatado tudo que a indústria queria e rotulado ela dessa maneira. E ela realmente, né, fez de tudo para que isso não acontecesse. Então, esse é um dos lados, por exemplo, que eu mostro no espetáculo. Porque muita gente ainda tem a imagem dela de só isso. Ah, não, era só a loirinha burra, sexy, linda e pronto. E não tem ideia desse outro lado dela, sabe? Desse lado empreendedor dela, né? De correr atrás das coisas e lutar pela sua carreira, lutar pelos seus sonhos, né? Então, isso que eu acho que é muito bonito e que as pessoas se identificam quando veem a história, sabe? Bom, vamos prestigiar o staff, enfim, quem está no espetáculo, quem trabalha no espetáculo, que está em cartaz no Teatro Arthur Azevedo, né? Está, não, estará, né? A partir de 15 de março. Quem é que tá? Isso. Então, bom, o espetáculo é um monólogo, né? Então eu tô em cena, tô sozinha, mas eu tenho uma equipe linda. Na verdade, a gente já estreou, né? Esse espetáculo ele estreou há 2 anos atrás, exatamente no dia em que a Marilyn completou 60 anos de morte, que foi no dia 4 de agosto de 22, né? De 2022, ela completou, faleceu em 62. E a gente estreou no Rio. Eu fiz 2 anos de várias temporadas no Rio de Janeiro e agora finalmente a gente está chegando a São Paulo. Eu sou de São Paulo, apesar de eu, né, fazer muita coisa no Rio, morar no Rio de Janeiro, mas eu sou de São Paulo, então para mim essa estreia realmente tem um gostinho muito especial de estar podendo trazer aqui. O espetáculo tem a dramaturgia do Daniel Dias da Silva, a direção da Ana Isabel Augusto, que é uma encenadora portuguesa, que na verdade essa história começou lá em Portugal, quando eu estava morando lá, e ela veio ao Brasil para dirigir um espetáculo, voltou agora, está no Brasil aqui de novo para essa estreia de São Paulo, e tem uma equipe linda por trás, Renato Machado, que é um super iluminador, que criou a luz, Joana Saibel nos figurinos, Natália Lana no cenário, Tibor Fitel na direção musical, enfim, uma ficha técnica imensa, uma equipe de técnicos que me acompanham, que vem, né, do Rio para cá, que estão junto comigo, que é o Cadu, o Thiago e o James, enfim, é uma equipe gigantesca, infelizmente não dá tempo de falar, né, o nome de todo mundo, mas é isso, quando o público vai ao teatro, ele vê uma pessoa em cena, né, mas o tamanho da equipe que está por trás, né, como uma estrutura para aquela pessoa é imensa. Exatamente. Por isso que eu fiz questão de você dizer quem é que está no staff para a gente poder fazer dar o devido prestígio aqui. Claro. Bom, na sala multiuso Aham. do Teatro Arthur Azevedo, a partir de 15 de março, vai até dia 20 de abril, sempre às 8 da noite, Avenida Paz de Barros 955, na Moca, certo? Isso. Vai até o dia 7 de abril, desculpa. É uma temporada bem curtinha, são Sim. apenas 4 semanas de temporada. Estreia dia 15 de março até 7 de abril. Então tem que correr para Legal. ver. Bom, vamos voltar aqui à nossa conversa com o Michel Friedenson. Tinha caído a conexão dele, agora ele já está de volta aqui.
O Michel, compositor, músico e criador fundador, né, do grupo instrumental Zona Azul. Michel, vamos lá, acho que você está bem aí agora, bem conectado. Você contava aqui para gente que o grupo não se desfez, cada um foi para um lado, para outros compromissos musicais, com outros artistas, outros nomes da música popular brasileira, e aí o reencontro nesse momento. Vamos falar um pouco do repertório desse trabalho. São canções inéditas ou inéditas e também trabalhos antigos repaginados para esse momento? Oi, Mauro. Primeiro, desculpa aí a minha queda, teve um pico de luz e o no-break não segurou. Estou com problemas aqui no bairro, mas tudo bem, vamos prosseguir. Se cair, me perdoem. Não, o repertório desse novo trabalho ele é totalmente inédito. E como a gente prestigiou, né, o convite com a Jane Duboc, nós compusemos músicas com letra, porque o Zona Azul basicamente é uma banda de música instrumental. Então, a Jane cantou 3 músicas e o Eduardo Santana, que é dos Trovadores Urbanos, como você falou, ele também é um grande parceiro, amigo, compositor. A gente também convidou ele para participar em algumas faixas. Então, ficou um misto. Ele é uma metade do trabalho, ele é realmente o Zona Azul raiz instrumental, aquela coisa bem pulsante, e a outra metade um pouco de pop. É um fusion pop romântico cantado. Ficou bem interessante. Tem diversos estilos rítmicos, né? Eu tô com a capa do CD aqui, não sei se consegue enxergar. É o reencontro do grupo Zona Azul. E a gente tem uma pegada bem cósmica, um som meio transcendental também. Então a gente propõe uma coisa, sempre alguma inovação e fusão de ritmos e estilos, né? Como é que surge essa presença do Eduardo Santana aí com vocês? É uma situação única e especial, né? Porque a gente está acostumado a ver o Eduardo Santana, não no instrumental, junto com os Trovadores Urbanos, junto com o Juca, com a Maída, enfim, Exato. numa outra pegada, né? Como é que surgiu isso? O Eduardo Santana, o Edu, ele sempre acompanhou o Zona Azul. Ele ia muito no Sanja, que a gente tocava no Sanja 2 vezes por semana durante anos. E era o grande templo da música, os músicos iam todos lá da canja e tal. E o Edu, ele é um amigo de bastante tempo, mas o sonho dele era um dia cantar com o Zona Azul. Então ele conhecia, acompanhava o trabalho do Zona Azul por muito tempo. E recentemente eu fiz arranjos para o CD que a Laíde Costa gravou um CD maravilhoso, cantando as músicas, as obras do Eduardo Santana. Eu fui convidado para fazer os arranjos, aí teve essa aproximação, eu falei, Edu, nós vamos gravar o Zona Azul, eu queria que você participasse, porque aí faz a celebração da festa total, aí desse grande reencontro, né, com a formação original, inclusive, os mesmos músicos, e aí foi muito emocionante a gente se ver de novo, cada um seguiu uma carreira tão é engraçado, né? Que às vezes você vai andando, são vidas paralelas, né? Tem gente que você conhece num dia, que você fala, meu, a gente andou paralelo a vida inteira e nos Zona Azul a gente estava muito junto, todos se separaram e agora a gente voltou. Mas não é porque a banda acabou, é porque o destino quis que cada um fosse trabalhar com alguém. E a Jane Duboc, na verdade, é madrinha de vocês, né? É a madrinha. Ela assistiu a gente tocando naquela época e convidou imediatamente para a gente gravar um CD, um LP na época, na gravadora Som da Gente, que ela era casada com um dos grandes produtores, o Lucas Sálvia. Eles ouviram o nosso trabalho e imediatamente a gente gravou o LP e aí teve aquela projeção toda, né, nacional e internacional. Já que estamos falando da Jane, ela, até pelo contato que vocês têm, eu não tenho acompanhado, ela tem gravado trabalhos dela? Como é que ela está nesse momento? Ela está participando, ela mora no Rio de Janeiro, ela participa Sim. de vários projetos, né? Ela faz apresentações em duos, trios que ela monta. A carreira solo dela não tem alguma repercussão grande há algum tempo, mas ela está em vias de gravar um trabalho próprio agora, para voltar, como protagonista mesmo. Mas ela tem feito muitas coisas em coro, em duplas, e ela não para. A Jane está sempre viajando e fazendo coisas, né? Apresentações, Michel, o que vocês estão planejando? Essa parte não tá no roteiro aí, não está programado. Não, está programado já. A gente tem uma data oficial de lançamento, está um pouco distante, 29 de maio, no Blue Note, em São Paulo. Vai ser o grande show de lançamento. E antes disso, a gente vai fazer algumas lives. Eu convido a todos para conhecerem, né? Zona Azul Brazilian Jazz Fusion.
Tá nas redes sociais, tem lá algumas músicas já publicadas, e dá para conhecer todo o projeto, o trabalho, o que foi, o reencontro, está bem documentado, está no Instagram e no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então vamos aguardar essa agenda das apresentações de vocês no Blue Notes. Bah, vamos sim, vai ser uma Bacana. alegria. Pessoal, o programa Gente que Fala vai dar uma paradinha agora, bem rápida para o nosso intervalo. Estamos aqui no meio do caminho, na metade do programa. A gente já volta na sequência com os próximos assuntos com os nossos convidados aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta, o programa Gente que Fala segue por aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades lá da região. Vamos falar agora com a Zora Santos, vamos conhecer o trabalho dela que ela está realizando. O espetáculo O Fim é uma Outra Coisa, estreia no próximo dia 9 no Sesc Avenida Paulista, com idealização e atuação da atriz pesquisadora da culinária afro-mineira e cozinheira Zora Santos. O performático cria uma instalação sensorial permeada por cheiros, toques, sabores e sons, instaurando um universo de possibilidades tecnológicas, estéticas, poéticas e políticas a partir da reunião de uma comunidade em torno do ato de cozinhar e comer junto. Zora, cozinheira sim, chefe não, né? Exatamente, cozinheira. Não, já fiz essa pergunta logo de cara, porque hoje em dia tá na cozinha, tá preparando, é chefe, É não é? chefe, exatamente. Exatamente, é. E eu fiquei muito feliz com a abertura do programa É, sobre patrimônio imaterial, porque o nosso trabalho passa por aí também. é É um verdade. trabalho de memória da culinária mineira, porque eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, e eu já trabalho há alguns anos com essa comida que eu chamo de comida afro-mineira. Eu pesquiso essa comida no interior de Minas, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas Minas é o seguinte: se você toma o café da manhã na casa de alguém do interior de Minas, você vai receber um copo cheio de café muito doce e uma broa deliciosa. Se você atravessar um riachinho, o café vai ter outro sabor e a broa é outra receita. A culinária mineira é muito rica. E essa culinária sempre esteve nas mãos das mulheres pretas, isso no Brasil inteiro. O que se convencionou chamar de culinária brasileira vem das mãos da inteligência e da tecnologia das mulheres pretas. Esse trabalho de memória, a gente está trabalhando com uma memória gustativa e a gente convida as pessoas para um cortejo, que é um termo usado no Congado Mineiro. Cortejo, a gente caminha pelas ruas, a gente convida as pessoas para um cortejo sensorial, vamos dizer assim, onde a gente aguça o olfato, o paladar e a audição das pessoas, porque a cozinha é um espaço que tem muito som, a cozinha tem música, né? Qualquer movimento na cozinha tem som. E a gente explora esses sons da cozinha no nosso trabalho. A gente tem uma direção musical primorosa de Maurício Badé, que conseguiu trazer para o nosso trabalho os sons da cozinha, a música que a cozinha faz, né? Porque memória gustativa é muito interessante. A gente fala isso, fica parecendo um termo gourmetizado, mas, por exemplo, toda vez que a gente sente um cheiro de açúcar queimado, a gente sabe que tem pudim, não é isso? Toda vez que a gente sente um cheiro de alho, a gente sabe que vem um feijão maravilhoso. É, Então, a gente trabalha
essas memórias em cima das minhas memórias. Eu tenho 71 anos, trabalho com comida, cozinha e palco há pelo menos 50 anos, e é uma felicidade conseguir juntar essas duas coisas num trabalho e convidar as pessoas para mergulhar comigo nessas Minas Gerais, desde os anos 50 até hoje. É. Muitas coisas mexem com a memória afetiva das pessoas, né? Mas nada mexe tanto quanto a culinária, uma boa receita, aquilo que você apreciava na infância, que a avó fazia, que a mãe fazia, enfim, e que lá na frente, né, na hora que você menos espera, aquilo vem para sua memória, né? Exatamente, exatamente. E a intenção do trabalho é provocar exatamente isso. A cultura preta, ela é uma cultura de fazer junto e comer junto. Eu acho que a gente precisa retomar isso no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente fazer a comida junto, comer junto, porque é uma forma de comemorar, é uma forma de comemorar a vida, né? E é uma forma de passar esse conhecimento olfativo, esse conhecimento degustativo, né? Se a gente faz junto, a gente está passando isso. E o espetáculo propõe isso, a gente fazer junto, comer junto e comemorar junto. Como a direção de Grace passou, que é mais o quê? E Gabriel Cândido, né? Com luz, uma luz maravilhosa de Daniela Meirelles, e esse trabalho musical de Maurício Badé, a gente tem 4 músicos em cena durante o tempo todo, fazendo essa partitura sonora da cozinha. Então, é um trabalho que eu, por exemplo, estou muito feliz. Essa parte sonora da cozinha, é que sons são esses explorados? O bater dos talheres, o vapor da válvula da panela de pressão, o riscar do fósforo ou do acendimento automático do fogão, a água da pia lavando a louça, enfim, o que tem mais aí? Você acabou de compor uma sinfonia, né? É, Né? O barulho da fritura, o a barulho, você, fritura. né? A fritura tem som, né? O barulho do cortar, a tábua de cortar uma cebola tem um som maravilhoso, né? É, O barulho da casca da cebola, descascar uma cebola tem som, né? O barulho da água, água é uma coisa sonora. Foi só falar nessa sonoridade que você foi capaz de compor, né? E é um som que a gente não presta muita atenção, né? Da mesma forma que a gente não presta atenção nas mulheres que estão atrás desses fogões, é. E né? uma coisa interessante, a gente observa a modernidade tem trazido aí por meio da arquitetura uma integração, né, dos ambientes. Hoje, as cozinhas integradas, as salas, né, é, trazem de volta essa possibilidade de aproximação de quem está preparando a alimentação e quem está do outro lado. Pode-se conversar, pode-se fazer um monte de coisas ali, um olhando para o outro, não tem mais aquele isolamento na cozinha, né? Porque esse isolamento também faz parte, uma parte triste da história do nosso país, porque a cozinha sempre foi considerado aquele lugar sujo lá no fundo, em que as pessoas de bem nunca entravam, que era o lugar das mulheres pretas. A comida chegava até a mesa, mas a cozinha era um lugar separado, um lugar considerado sujo, um lugar onde as pessoas não iam, né? E com a gourmetização, as pessoas começaram a entender que é muito importante a gente mesmo fazer a comida da gente, fazer o que nos alimenta a alma, o que nos alimenta a vida, né? Porque, na verdade, quem comanda o fogão comanda a vida, porque você pode dar saúde para uma pessoa, mas você pode envenenar uma pessoa se você quiser, Sem dúvida. né? Eu vou girar essa conversa aqui entre os demais, porque tá muito legal. Eu tenho certeza que todos têm muito a dizer. Juliana Pardo, o que é que te vem à mente aí em relação à culinária? Enfim, o que é que mexe com a sua memória afetiva? Bom, antes de responder sua pergunta, eu estou aqui com o microfone estava com o microfone desligado, porque meu companheiro está aqui na cozinha, criando vários sons aqui.
Então, primeiro eu comecei a ouvir, primeiro eu desliguei e falei, nossa, que barulho, ai, batendo as panelas, ai, pegando isso. Aí, quando a Zora começou a falar, eu falei, não, peraí, deixa eu ouvir essa musicalidade que tá vindo. Que ótimo isso! Então, isso acabou de acontecer comigo aqui, e sem dúvida, a minha percepção agora para esses sons vai ser outra. E, inclusive, meu marido é músico, eu vou falar para ele agora, ele vai pirar aqui. Mas eu acho que a cozinha vem memória afetiva, memória pessoal, memória ancestral, né? Minha avó também não saía as minhas duas avós, né? Elas não saíam da cozinha por um fato de ser mulher e ter que estar na cozinha, né? Mas pelo fato também de trazer receitas aí ancestrais, enfim. A minha avó também vem ali do Rio Grande, de Riolândia, né? Que na verdade é divisa com Mato Grosso e também traz aí frango com quiabo, enfim, tem toda uma culinária mineira ali próxima também. Tem. E, enfim, e acho que é isso, né? Ela vai falando, a gente vê, ela fala da cebola, a gente está ouvindo o som aqui. Então, são memórias que estão na gente há gerações aí, e desde ser humano mesmo, né? Independente. Ah, não sei, gente, é tanta. Isso daí é um Sim. assunto maravilhoso. É pra gente que fala bastante esse assunto, né? Mas é isso, comida Deixa eu ver. Ana, tem barulho da cozinha chegando aí também, que pode ter até o som da cozinha do vizinho. Aqui às vezes acontece isso também. Exatamente. Não, aqui não tá bem barulho de cozinha, mas assim, esse papo já tá dando fome, entendeu? Ah, sim. Que já são meio de 40, então essa conversa toda já tá dando fome. E eu olho para a Zora e eu tenho certeza que ela deve ser uma cozinheira de mão cheia, assim. Tem cara de realmente saber cozinhar muito bem. E eu, particularmente, adoro a culinária mineira, assim. Para mim é a melhor. Eu, quando vou a Minas, fico muito feliz, assim, porque eu acho que é um sabor primoroso a culinária mineira, sabe? Mas eu fiquei, assim, também muito, como a Juliana falou, pensando nessa história dos sons, porque a gente não pensa mesmo nisso, né? E é tão bacana, assim, né? Tem até um filme, não sei se vocês conhecem, que é chamado Som ao Redor, é, que é um filme muito legal, que justamente, né, fala da quantidade de sons que a gente ouve todos os dias, né, na nossa casa, na rua, e que às vezes a gente nem para pensar, ou ele só incomoda, né, como a Juliana falou, ele só incomoda, que som alto de não sei o que e tal, mas não para realmente pensar nesse som e nessa musicalidade que tem, né? E eu, por exemplo, também nunca parei para ouvir os sons da cozinha, né, como ela falou, da tábua, do corte da cebola. Achei tão interessante isso. Eu vou começar, com certeza, a prestar atenção. Michel. Não, super interessante. Essa pegada da música na cozinha foi maravilhosa. Quem fazia alguma coisa nessa linha ao vivo era o Meto Pascoal, né? Ele entrava batendo panela, batendo coisas, transformando em instrumentos musicais objetos, né? Essas memórias, eu acho que a culinária traz que nem, eu não sei, às vezes você come um pedaço de um bolo que você lembra de uma época que a sua avó fez, então te remete, né? É uma viagem que te traz lembranças, sentimentos, talvez muito paralelo com a música. Você ouve uma música que te fez chorar lá atrás, você ouve de novo, você revive aquele momento, aquele ambiente que te trouxe alguma emoção, né? Então Sim. é muito importante, sensorial pra caramba. Bom, Zora Santos, vamos fazer aqui então a nossa ficha técnica das apresentações. O fim é uma outra coisa, é o nome do espetáculo, reverenciando aí, portanto, a presença das mulheres negras nas cozinhas brasileiras a partir do seu trabalho, essa exploração da culinária afro-mineira. E de 9 de março a 7 de abril, não é? De quarta a sábado às 8 e domingo às 18, ou seja, às 6 da tarde, 8 da noite ao sábado, de quarta a sábado e domingo às 6 da tarde, Sesc Avenida Paulista, na Avenida Paulista, 119. É isso? Exatamente, isso. E com direção de Grace Passot e Gabriel Cândido, a direção musical, como eu já disse, de Maurício Badé, a direção de produção de Lucas Ferraza,
A gente tem uma obra no cenário de um mestre bambuzeiro mineiro chamado Lúcio Ventania, pesquisem o trabalho dele. E temos 4 músicos em cena: Natália Lima, Renato Iru, Michael Yuri e Rubi Assunção. E eu gostaria muito de contar com vocês lá no Sesc Avenida Paulista, porque além do som, nós temos os cheiros também e o paladar. Eu Estamos agradeço muito o convidados. Eu espaço. aceito o convite e não perderei por absolutamente nada. Muito obrigado, Zora. É, eu que Vamos, agradeço. é, vamos seguir aqui com o próximo tema para conversar com a Juliana Pardo sobre a companhia Mundo Rodar, que também está levando ao Sesc, só que aí, no caso, é o Sesc Ipiranga, o espetáculo Ileia, Semeadora das Águas, que aborda temas urgentes e universais: o útero, a ancestralidade, o mercúrio, a seca, a enchente e a água. A montagem parte de uma pesquisa que entrelaça documentos e narrativas que demonstram a construção da capital paulista, as expedições do grupo na Amazônia e as memórias pessoais da própria atriz, a Juliana Pardo, incluindo aí a curiosa coleção de águas de seu avô. Bom, Ileia, Semeadora das Águas. Ileia era sua avó, não é isso, Juliana? Ileia, na verdade, no espetáculo é a minha avó, é a própria narradora, enfim, são todas Ileias. A minha avó, na verdade, chamava Adelaide Maria. Ileia, ele é um nome dado por um pesquisador, Rimbaud, para a Amazônia. Quando ele chegou no Brasil, ele viu a Amazônia e chamou de Ileia. Ileia é um termo, se você olhar mesmo, é um termo grego, e ele representa a Mata Virgem, uma floresta que ainda não foi explorada, né? Tocada. E esse termo a gente acaba trazendo para o espetáculo porque ele vem de uma pesquisa já há um tempo, né? De uma trilogia que a gente está montando, de uma pesquisa da companhia com os povos ribeirinhos, e a gente traz como essa mulher. É uma história longa, gente. Vamos lá. E é porque, assim, na verdade, um espetáculo anterior que a gente fez, que chamava Arigós, chama Arigós, ele fala do ciclo da borracha. E o Euclides da Cunha, ele escreveu ele fez uma pesquisa vasta no Acre, em 1904, e ele falou que ele queria escrever um livro maior que Os Sertões, que é chamar A Vingança de Leia, que, que era a vingança da floresta, tá? Não da floresta, quando eu falo floresta, não são só as árvores, né? A Amazônia como um todo. A vingança da Amazônia com tudo que ela vinha sofrendo, né? Enfim, e quando eu falo de Amazônia, também estou falando de povos que vivem na Amazônia, né? De indígenas e, enfim, bichos, animais, água, rio, então todos esses seres. Então a Ileia, a gente acaba emprestando esse nome para o espetáculo. É um pouco isso, e chama Ileia a avó, né? Não sei se você quer fazer outra pergunta ou se eu continuo. Não, eu estava lendo a respeito e porque tem uma história do seu avô, ele colecionava água de rio em potes. Isso. Então, nasce aí a ideia? Nasce aí. Na verdade, o espetáculo ele nasce acho que de um momento de eu querer mergulhar na água, e mergulhar nas águas também significa mergulhar dentro de mim, né? E aí eu tenho essa história do meu avô, que já me acompanha há um tempo, que meu avô ele era carreiro de boi pelo Brasil, mais Mato Grosso, Minas, e estado de São Paulo. E ele, onde ele ia passando, ele pegava um pouquinho de água de rio e guardava. Isso é algo dentro da minha família que nunca foi muito mencionado, é, nunca foi muito dado valor, né? E eu, em muitas conversas com ele, ele falava: você tá pegando água de rio, então pega e traz para eu dar um gole, né? Porque é bom a gente dar gole de águas de rio. E aí, na história, quando eu trouxe essa história para o grupo, né? Para as mulheres, para a Ana Cris que dirige, para a Dione Carlos que faz a dramaturgia,
a gente achou melhor emprestar essa voz, dar essa voz para minha avó, né? Então, o espetáculo ele passa também por questões políticas, questões ambientais, da nossa água no Brasil, passa por questões do feminino, da mulher enquanto rio, né? Da mulher rio, que somos todas mulheres águas, né? E então ele passa por esses lugares trazendo uma geração de mulheres ancestrais dentro do espetáculo. E é uma mulher que coleciona rio. Sim, agora eu chamei a atenção aqui na leitura da nossa nota que a montagem parte de uma pesquisa que entrelaça documentos e narrativas que demonstram a construção da capital paulista, ou seja, os rios que nós não vemos mais aqui, que estão por baixo aqui das construções, estão presentes no espetáculo, é isso? Estão presentes. O espetáculo, a gente tem aqui em São Paulo mais de 300 quilômetros de rios soterrados, né? Então, a gente anda por cima de rios e a gente não sabe. E o espetáculo fala também disso, de uma avó, de uma mulher, Ileia, que recolhia essas águas antes deles terem sido soterrados, né? E a sua neta, ela herda essa coleção de rios. E aí ela começa a refletir sobre a vida, sobre ser mulher, sobre essas águas que a gente não vê mais, sobre a mulher que está canalizada, sobre a mulher que está assoreada, que não corre livre. Então, ele perpassa por esses vários pontos e fala sobre os rios, né? Fala sobre os rios de São Paulo, soterrados. Bom, Sesc Ipiranga, até 24 de março, as apresentações de Ileia Semeadora das Águas, sextas às 9h30 da noite, sábados e domingos às 6h30 da tarde, ou a Bom Pastor 822. Ficha técnica é essa. O que você Isso. acrescenta? Eu acrescento assim, a ficha técnica. Eu estou em cena, né? Com mais 2 músicos, uma musicista e um músico em cena, Amanda Martins e o Alício Amaral, que fez a direção, que é meu companheiro também, rabequeiro. E aí tem uma equipe maravilhosa junto. Também é uma experiência sensorial, onde a gente, né, molhada, enfim, onde eles tocam, onde os músicos tocam em bacias de água. Então a música tem esse fio condutor, né, da rabeca das bacias da água, bacias percutidas na água. E ele tem também uma narrativa audiovisual também, onde mostra aí documentos, rios, histórias dos nossos rios, né? E seus desastres. E tem uma equipe linda, né? Felipe tá na luz, dramaturgia de Johnny Carlos, direção de Ana Criscola e do Alício Amaral também. É uma equipe enorme também. Muito Olha, lindo. gente, perguntas aqui da nossa audiência, uma para cada um. Juliana, a Karina Lopes, olha, ela está aqui no Instagram e eu acho que você já respondeu. Como é que anda a coleção de águas? Tem garrafas só do estado, ou tem garrafas do estado de São Paulo? É a Karina Lopes, ela está no Instagram. Tem sim. Eu tenho garrafas guardadas. No espetáculo eu não coloco todas que tem rios dentro, até por medo, enfim. Eu abro algumas, bebo, enfim, aí você fala, nossa, se eu beber essa aqui não vai ser bom, que não vou ter mais. Então eu tenho algumas guardadas em casa também, do Rio Tietê, Tamanduateí, que mais? Também tem do interior, do Rio Grande, do Rio Turvo, de Piracicaba, tenho algumas, sim, que não E eram contaminadas. onde é que elas ficam guardadas para que fiquem preservadas, protegidas, preservadas no aspecto e tudo? Elas ficam dentro de garrafinhas de vidro, o vidro é a melhor, tampadinhos com rolha, e na verdade, eu deixo elas dentro de um guarda-roupa que não tem porta, assim, mas elas estão lá, não pode tomar sol, muito calor, né? Que elas vão secando mesmo, né? Mas Sim. estão lá. O Museu do Ipiranga tem também, não sei se vocês já viram, umas ânforas, uns vidros grandes com rios. Também tem lá, acho que há muitos anos, há 300 anos guardado lá também.
Olha, pergunta aqui, Michel, o Nicolas Martins está no Facebook, ele quer saber qual é a origem do grupo, do nome do grupo Zona Azul. Não vai dizer que é no cartão rotativo do estacionamento do carro. É. Não, então, o nome Zona Azul se escreve Zona Azul tudo junto, né? Tudo Zona junto, Azul. tudo junto. Aham. E a ideia, apesar de ter essa coisa cosmopolita, estacionamento e tal, a ideia é outra. É uma zona azul que estaria no cosmos, muito próxima de uma fonte criadora, onde a música está. Então, a gente simplesmente vai até essa zona, a gente fica sendo um retransmissor de alguma coisa que passa por a gente, para a gente traduzir isso para esse planeta, para essa era. Então, a Zona Azul seria uma coisa bem cósmica, essa é a visão do nome Zona Azul. Que, aliás, ao contrário, palindromamente falando, seria luz a nós. Exatamente luz a nós. E eu compus uma música que foi gravada agora nesse reencontro, no CD Reencontro do Grupo Zona Azul, música mais um trocadilho chamado Luz, Anos Luz. Então teria essas três coisas. Zona Azul, luz a nós, anos luz. Então tá tudo convergindo aí para o cósmico. Muito bom. Ana Santana, Cecília Calado está no YouTube, quer saber o que é a fabulosa fábrica de música. Oi, Cecília. Fabulosa Fábrica de Música é um espetáculo que eu fiz a assistência de direção para o Roberto Bom Tempo. É um musical infantil, mas que é para toda a família. E que eu exerço também a função de diretora residente, então eu acompanho esse espetáculo, né? Ele fez recentemente uma temporada aqui em São Paulo. E esse final de semana a gente está indo com ele para Brasília. Então, o pessoal de Brasília aí que estiver assistindo, a gente vai estar no Teatro da Unip, sábado e domingo agora, um musical para toda a família. Então, sábado e domingo agora lá no DF, fabulosa fábrica de música na Unip. Isso, Tá bom. isso. Ora, Marina Brandão está no YouTube também com a gente e te pergunta: dá para conhecer a cultura de Minas Gerais ou de qualquer outro lugar pela sua culinária? Zora, cadê você? Seu áudio está fechado, Zora. Aí, Desculpe. sim. Eu acredito que sim, a culinária mineira é uma culinária muito particular, né? As pessoas gostam muito da culinária mineira. Eu acredito que dá para conhecer sim, porque no nosso trabalho vai dar para ter uma noção do que é a comida de Minas, uai, Hum. sabe? E eu queria aproveitar, a Juliana falou, a nossa dramaturgia também é da Dione Carlos. Então, o nosso trabalho parece que tem duas coisas em comum, a dramaturgia e o barulho da água na bacia, né? Que ela disse que no trabalho dela também tem essa sonoridade. Parece que nós estamos nos descobrindo e tendo muito orgulho do nosso trabalho, da nossa cultura, porque os trabalhos aqui, pelo visto, todos permeiam muito nas nossas memórias, nas nossas lembranças, né? Isso é muito bom ver que nós brasileiros estamos com muito orgulho do que nós somos, né? Estamos assumindo isso. Você falou da expressão uai, né? Que é a principal das expressões mineiras. Eu tenho uma brincadeira aqui em casa em relação a isso. Tenho muitos amigos mineiros. O nome da minha rede de Wi-Fi aqui é Wi-Fi, mas escrito uai mesmo. Wi-Fi, Uai, U-A-I-F-A-I. Wi-Fi é o nome da rede. uai, sou, É. Gente, né? vamos às despedidas de cada um. A Zora está falando, sua despedida e seus canais, Zora, para a nossa audiência. Eu quero agradecer muito o convite, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas, conversa muito agradável para uma sexta-feira, trabalhos que me deixaram com a alma muito feliz de estar fazendo. Eu tenho um Instagram, rede, Zora Ticar, com K, Santos, e tenho o Instagram do trabalho, que é o fim, é uma outra coisa. Por favor, sigam, e eu gostaria muito que vocês participassem com a gente da feitura e da degustação de uma boa comida mineira, uai. Muito bem, despedida aqui da Juliana. Juliana Pardo, seus canais também. Mundo Rodar com o Instagram, né? Mundo Rodar.
Munduroda. Uhum. Acho que é isso. Encontra tudo lá. No Facebook também é Mundo Rodar, a mesma coisa. Michel, suas Espero despedidas, seus vocês. canais. Obrigado. Agradecer, Mauro, o convite e participar. Problemas com o áudio do Michel, mais uma vez. Ana, você. Bom, quero muito agradecer a você, Mauro. Quero agradecer a Arte Plural, que é quem está fazendo a nossa assessoria de imprensa, que fez o convite aqui para o programa. Só falar rapidamente que eu também fiquei muito feliz, né, de ver mais dois trabalhos tão femininos também em cartaz aqui em São Paulo. Então, achei isso também muito legal. O meu Instagram é @AnaSantana18 e o do espetáculo é @Marilyn por trás do espelho. Espero vocês lá a partir do dia 15 de março. Muito bom, gente. Muito obrigado aqui. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, sexta-feira. Perdemos mesmo aqui o finalzinho aqui do Michel, não teremos, porque o tempo já está esgotado. Vamos então aqui só fazer as despedidas. Um abraço a todos aqui, a todos vocês da nossa equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje a Zora Santos, atriz, cozinheira, ativista negra e difusora da comida afro-mineira, idealizadora do espetáculo O Fim é uma Outra Coisa. Ana Santana, atriz, autora, diretora, dubladora e produtora cultural, idealizadora da peça Marilyn por trás do espelho. A Juliana Pardo, também atriz, diretora e pesquisadora, fundadora da companhia Mundo Rodar, de teatro físico e dança, e o Michel Freidenson, compositor, produtor, tecladista, arranjador, fundador do grupo instrumental Zona Azul. Programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, ouvinte, você, espectador do outro lado, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Para desejar um bom final de semana para todo mundo, bom descanso, muito lazer, muita diversão, para buscar novas energias para a próxima semana, que logo vem aí. A gente volta na segunda a partir do meio-dia pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Para quem vai continuar com a gente na 365, programação musical. Lucas Neto ainda se recuperando da Covid-19, esperando aqui que nos próximos dias ele já esteja bem aí para voltar para o comando do Melhor para Melhor Idade, tá bom? Bom final de semana, mais uma vez, um abraço a todos, tchau, até segunda.